Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu vou falar sobre um tema muito sério, muito sério e muito, na minha opinião, muito triste, que é o analfabetismo. Eu dei uma passada rápida nos sites em português, mas eu me aprofundei mais mesmo em alemão, porque eu acho que é mais interessante para vocês saberem melhor o que acontece aqui na Alemanha. Então, bom, só para vocês, a nível de informação, só para vocês terem um paralelo, no Brasil, atualmente, segundo o IBGE, existem 11,5 milhões de analfabetos, ou seja, 7% da população de 15 anos ou mais são analfabetos. O índice estipulado seria de 6,5%, mas não conseguiram atingir esse índice. Pessoas que não sabem ler nem escrever, ou seja, analfabeto no Brasil são pessoas que realmente não sabem ler nem escrever. Depois a gente vai ver como é na Alemanha. Desses analfabetos brasileiros, 19,3% tem mais de 60 anos, 9,3% são pretos ou pardos e 4% são brancos. Então tem muito mais que o dobro de analfabetos pretos ou pardos, né, negros, do que brancos. Claro, também a população pobre no Brasil a grande maioria é negra, né? A maior taxa de analfabetismo no Brasil é no Nordeste, bem maior, com 14,5%. Isso também é interessante de saber, gente. Sul e Sudeste fica por 3,5%, cada um igual, né? Sul e Sudeste, isso me surpreendeu, porque eu achava que no Sudeste tinha um pouco mais do que no Sul, mas não, é igual. E no Centro-Oeste é 5,2% e no Norte 8% de analfabetos no Brasil. E só a nível de curiosidade, no mundo existem 862 milhões de analfabetos. Ainda, poxa, para o século XXI ainda é muito analfabeto no mundo, né? Enfim, agora vamos para a Alemanha. Vou tomar meu café aqui, gente, esse vídeo vai demorar. Já tá cheio de batom, olha meu café, meu Deus. Minha xícara, cheia de batom. Esse vídeo vai demorar, então sentem, peguem uma água, deitem, relaxem, porque vai demorar um pouquinho. Bom, analfabetos na Alemanha. Essa parte aí me surpreendeu muito, gente, muito. Sabe quantos analfabetos tem na Alemanha? Apesar que aqui na Alemanha é considerado analfabeto e também existe o Funktionelle Analphabeten, que eles chamam de Funktionelle Analphabeten, que são os analfabetos, traduzindo seria analfabetos funcionais, que depois eu pensei bem e na verdade são os semi-analfabetos, porque analfabetos para eles também é quem não sabe ler nem escrever, não sabe nada. Mas os semi-analfabetos são aqueles que leem os analfabetos funcionais e analfabetos, desculpa, são aqueles que leem, que não conseguem, que sabem o alfabeto, mas não conseguem ler uma frase inteira, ou não conseguem interpretar um texto, não conseguem ler direito uma frase. Então esses já são os semi-analfabetos. Então na Alemanha são 7,5 milhões de analfabetos, porque a Alemanha não considera esse semi, não faz muito essa diferença de semi com analfabeto. Eles colocam tudo numa panela só. Para eles, já a pessoa que não sabe formular uma frase já é um analfabeto. Então, 7,5 milhões, para vocês terem uma ideia, isso daí significa a cidade de Hamburgo, Berlim, Munique e Colônia juntas, né? Isso tudo junto dá esses 7,5 milhões de analfabetos na Alemanha. Então é muita coisa, bastante coisa. Isso realmente me surpreendeu, porque eu achei que a Alemanha, primeiro mundo, fosse menos. Mas, bom, a gente vai ver o que acontece aqui. Eu descobri que a Alemanha investe 118 milhões em projetos para o analfabetismo, que já é uma grande quantia, né? 118 milhões. E a maioria esconde porque tem vergonha. A maioria dos analfabetos escondem isso
porque tem vergonha de dizer, tá? Isso aí é óbvio, né? A maioria dos analfabetos também tem esse problema de analfabetismo por causa da infância. A maioria teve uma infância difícil, ou tem também problema de família que veio de outro país, ou seja, imigrantes, né? Que vieram na origem, né? Que vieram de outros países e com problemas já lá atrás. Enfim, mas a maioria é por problemas psicológicos mesmo na infância, por causa dos pais, tá? E logo assim, a Alemanha, que é um país dos filósofos, né, dos pensadores, também ser um país dos analfabetos é uma coisa realmente que surpreende. Bom, outro dado importante é que 88,1% dos alemães, 88,1% frequentam as escolas e sabem ler e escrever muito bem, né? De todos os analfabetos funcionais na Alemanha, ou seja, analfabetos funcionais, esse que eu falei para vocês, que são os semi-analfabetos, é porque eu tô traduzindo ao pé da letra analfabetos funcionais, mas assim, os semi-analfabetos, 60% são homens e 40% são mulheres. Isso daí é exatamente ao contrário do que acontece em todo o resto do mundo. Em todo o resto do mundo, 40% são mulheres, são homens, 40% são homens, ou seja, a maioria são homens, e 60% são mulheres, ou seja, no Brasil e em todo o resto do mundo tem muito mais analfabetos mulheres do que homens. Só na Alemanha que são mais homens do que mulheres. Agora, o motivo eu não descobri, eu não consegui descobrir o porquê, eu pesquisei, mas não descobri, mas essa é a realidade da Alemanha. De repente não tem como, nem os pesquisadores sabem porquê, né? Porque eu realmente procurei e não achei o porquê desse motivo de serem mais homens do que mulheres. Desculpem, mas eu não achei, tá? Que mais? Então, a maioria, como eu falei, são analfabetos funcionais, ou seja, os semi-analfabetos, como eu falei isso para vocês, que não sabem ler nem textos grandes, nem frases curtas. Agora, outra coisa, outro detalhe bem importante para quem mora aqui na Alemanha e sabe de alguém que tem esse problema, ou que tem alguém com esse problema na família, ou amigos e tal, é que na região de Sachsen, que em português se chama Saxônia, essa região investe especialmente nesse assunto, tá, gente? Para quem não sabe, a Saxônia, Sachsen, fica no leste da Alemanha. Onde tem Leipzig, Dresden. Dresden é a cidade capital, né, dessa região. Então, desse estado. Então, nessa região da Saxônia, Sachsen, eles investem, além desses 118 milhões que é para a Alemanha toda, eles investem, essa região própria investe 14 milhões nesse assunto. 14 milhões a mais. E também é a única região que oferece curso para os analfabetos que são analfabetos por problemas genéticos. Porque tem uma doença, gente, que eu não sei o nome no Brasil, que é uma dislexia, que aqui deixa eu ver aqui o nome da doença, só um minuto, que já tá lá no final, de repente passei pro final. Legasthenie é uma doença genética, legasthenie, e que é um storum, isoliatis entiviculum storum, ou seja, é uma deficiência genética que a pessoa não pode nem ler, nem escrever, porque ela porque ela nasceu assim, gente. Ela não é porque ela quer, é porque ela nasceu assim, ela tem uma deficiência. Mas isso aí a gente vai ver lá no final, porque eu já pulei um monte de coisa aqui. Eu tava na parte do Sachsen, do investimento de 14 milhões. Então, a cidade de Sachsen, ela tem um projeto chamado 10 anos de alfabetismo, que começou em 2016 e vai até 2026. 10 Jahren Alpha, que se chama, para alfabetizar essas pessoas, né, que não sabem ler nem escrever.
Então, o dinheiro vai para 20 diferentes cidades, de 20 diferentes locais em Zaxxon, tá? Eles aprendem também a não só a ler e escrever, como também a contar. Então, muitos são super inteligentes, também na pesquisa eu vi que muitos são super inteligentes, ou seja, o analfabetismo não tem nada a ver com a falta de inteligência. O analfabetismo, na maioria das vezes, tem a ver com uma deficiência com uma tendência ao isolamento, com uma deficiência mesmo de quando criança. Muitos analfabetos são já adultos, né? Inclusive, em várias reportagens que eu vi, os analfabetos que estão nesses cursos oferecidos em Sachsen, na Saxônia, né, nessa região da Alemanha, eles são têm entre 50 e 59 anos. Eles são já adultos, né? Então é difícil depois de uma certa idade você aprender a ler e escrever. Muito difícil. Então não tem nada a ver nem com inteligência, nem com memória. Não tem nada a ver, tá? Isso daí também os pesquisadores falaram nas reportagens que eu vi. Os professores são muito super motivados nessa cidade nessas cidades de Sachsen, mas as salas são vazias, porque os analfabetos ficam com vergonha de irem lá e de ir lá e se assumirem analfabetos. Aonde trabalham mais os analfabetos? Essa foi outra coisa que eu achei na pesquisa. Bom, na limpeza, na jardinagem, nas obras, faxina, ou seja, trabalhos que não precisam de muita qualificação, subempregos, né? Eles se acostumam a trabalhar e por isso também eles aprendem a profissão, se acostumam a trabalhar e por isso também têm dificuldade em aprender aprender a ler e escrever depois de mais velhos, né? Porque dá aquele bloqueio, né? Porque eles já estão aprendendo a profissão, então realmente demoram muito mais para aprender a ler de novo, né? 60% vão para trabalhos deste tipo. 60% dos analfabetos vão para trabalhos deste tipo. E mais da metade destes 60% não tem escola ou bem pouca instrução, ou seja, são semi-analfabetos mesmo, tá? O problema em si não é só ler e escrever, e sim tudo que envolve conversa, socialização. Isso aí foi outra coisa que eu anotei para dizer para vocês, porque o problema do analfabetismo não é o não saber ler e escrever. O problema do analfabetismo é a socialização, porque essas pessoas têm problemas de se integrar, de se socializar. Nessa reportagem, eu vi uma reportagem, né, sobre esse projeto de Sachsen, que a professora falou que muitos alunos, vários alunos adultos, né, ela mostrou ela na hora do lanche, né, os alunos interagindo e tal, e ela falou que muitos alunos estavam ali interagindo pela primeira vez na vida, porque a maioria são pessoas solitárias, né? Por isso que é muito importante também, foi outra coisa que uma doutora falou numa outra pesquisa, que é muito importante as mães conversarem muito com seus filhos quando eles estão na fase de alfabetização, né? Quando ainda são bem pequenos, porque ouvindo eles desenvolvem o ler e o escrever, desenvolve esse lado do cérebro, né? Então, outra coisa também que teve nessa reportagem foi que eles também têm muitos problemas, muitos tiveram muitos filhos, na fase que eles teriam que estudar, eles tiveram muitos filhos, né? Falta de instrução e tal, acabam, como no Brasil, acabam tendo muito filho, e ou álcool ou, como eu falei antes, doença, tá? Então, isso eu já falei aqui, eu tô vendo aqui o que eu já falei da doença. As psicólogas também falaram
que é importante elogiar essas pessoas. Se você conhece algum analfabeto, se você convive com alguém que tem esse problema, que é muito importante a cada passo, né, que eles derem de positivo nesse sentido, é muito importante elogiar, porque eles nunca, muitos deles, a professora falou nisso, a professora desse projeto falou na reportagem, muitos deles nunca receberam um elogio na vida, na infância, em toda a sua vida. Então eles ficam realmente muito motivados e aí eles conseguem aprender mais rápido se eles receberem um incentivo com elogio. Qualquer que seja o desenvolvimento, a melhoria, o importante é elogiar essas pessoas. Outra coisa só a nível de curiosidade, nessa região da Alemanha, de Sachsen, 8% dos estudantes largam a escola antes de terminar o curso. Antes de terminar a escola, eles largam 8%. Bom, o tema também é muito escondido pelas pessoas que sofrem esse assunto, os analfabetos. O tema é muito escondido e, surpreendentemente, pelas pesquisas, só 15,1% da família sabe disso, só 15,1% conta para a família, 27,9% conta no trabalho e, veja que surpreendente, gente, 38,4% conta para os amigos. Ou seja, os analfabetos na Alemanha, né? Não sei no Brasil, mas na Alemanha, os analfabetos têm mais coragem de contar para os amigos do que para a família e para o trabalho. O tema para eles, em casa e no trabalho, é total tabu. Eles não conseguem falar abertamente disso. Inclusive, na reportagem que eu vi, apareceu um analfabeto que foi no seguro de saúde e ele ficou com vergonha de falar que ele era analfabeto e ele usou a desculpa, ele mesmo falou isso, né, que usou a desculpa que ele tinha esquecido os óculos em casa e pediu para a mulher ler, a funcionária do plano de saúde, ler o papel para ele do plano de saúde. Então, assim, triste, né, gente? Ele ter que fingir e tal. Já pensou? Já pensou quantas situações? Mostrou também ele comprando uma passagem, simplesmente totalmente perdido na máquina para comprar passagem, porque imagina, você não sabe ler, você não sabe o que está acontecendo ali, quais são as letras, você não sabe nada. Então, totalmente perdido. Muito triste, muito mesmo. Bom, para terminar a reportagem e outras matérias também que eu vi sobre a Alemanha, disse que, apesar de todo o investimento, apesar de 118 milhões destinados para esse problema, que muito provavelmente em 2026, nessa região de Dresden, de Sachsen, que é a que mais investe, né, porque ainda tem esses 14 milhões, provavelmente nesses 10 anos não vai melhorar o analfabetismo. Provavelmente em 2026 vão ter os 7,5 milhões de analfabetos na Alemanha. Aí ele diz por quê. Na reportagem ele diz que porque há muito déficit para ser para ser reparado, para ser ajeitado. E eles não dão conta disso até 2026. Bom, infelizmente, um término de notícia um pouco pessimista, mas eu tô passando para vocês o que eu pesquisei. Bom, gente, é um tema assim que eu poderia ir muito mais a fundo, mas o meu objetivo com o vídeo é uma reflexão mesmo e também um pouco colocar na realidade qual é o que acontece realmente aqui num país de primeiro mundo, que é a Alemanha, sobre isso, que nem eu também não sabia. Foi muito enriquecedor para mim pesquisar sobre esse assunto. Adorei, muito bom saber disso, né? E para vocês refletirem aí no Brasil, o que pode ser feito, quem sabe esse vídeo chega nas mãos de alguém que tem alguma ideia
fabulosa. Quem sabe alguém faça também um projeto desses com investimento em escolas especiais para quem tem essa doença de deficiência, para crianças, né, com essa doença, ou para adultos, né, que não possam ler e escrever, ou quem sabe esse vídeo chega para alguém que tenha algum analfabeto em casa e não tenha paciência com ele. E, por favor, com esse vídeo, por favor, pense que você tem que elogiar ele e tem que incentivá-lo para aprender. Então, é isso. Bom, gente, o recado tá dado, o tema é esse para refletir. E até o próximo vídeo. Deixem um comentário aí de vocês, deixem também sugestões, tá? Que eu, assim que possível, vou atender, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.